Luciano Brito, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, dias atrás, essa Casa de Leis fez uma homenagem a uma liderança religiosa de nossa cidade, muito séria, ativa, representativa, por propositura de alguns vereadores. E naquela oportunidade foi franqueada a palavra às lideranças que teceram considerações acerca dos projetos desenvolvidos pelaquela entidade. E o que me impressionou, vereadores, foi a manifestação raivosa e intolerante de algumas pessoas em nossa cidade, em redes sociais, evocando o Estado laico e questionando e criticando essa Casa de Leis pela brilhante e bonita homenagem feita aqui. Eu acredito que foi uma medida muito importante, uma demonstração inequívoca da democracia que nós estamos cultivando e amadurecendo na cidade. Então, razão pela qual eu gostaria hoje de falar sobre a laicidade do Estado, nobres vereadores, porque realmente há alguns equívocos que algumas pessoas, nobre vereador Luiz Pereira, no uso de sua manifestação, do livre direito de sua manifestação, acabam confundindo um pouquinho. E é preciso frisar que o Estado realmente é laico. Sim, senhores, sim, senhoras. Mas, em hipótese alguma, deve-se entender que o Estado brasileiro é um Estado ateu, ou um Estado pagão, ou um Estado sem religião. Hipótese alguma. Isso fica patente através da nossa Constituição Federal, a qual todos devem se submeter a esse ordenamento jurídico. Inclusive o presidente da República é a maior autoridade do Brasil. E nessa Constituição, os constituintes, em 1988, fizeram constar no preâmbulo desse documento, o mais importante, a expressão: nós, os representantes do povo, sob a proteção de Deus, promulgamos essa Constituição. Da mesma forma como nós abrimos nossos trabalhos aqui sobre a proteção de Deus. Inclusive, lemos sempre um texto bíblico. Vejam só, senhores vereadores, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet, os colegas da imprensa e aqueles que estão aqui prestigiando no auditório essa sessão. O Estado é laico, sim, mas não é um Estado ateu. A expressão que consta na Carta Magna da nossa nação brasileira, ela foi aprovada no Congresso por 513 deputados federais e 81 senadores eleitos pelo povo brasileiro. Então, muitas pessoas estão confundindo a laicidade do Estado, defendendo as suas convicções, que eu respeito e defendo o livre direito deles o fazerem, como democrata que sou. O Estado é laico, e o que significa isso, senhores vereadores? Significa que, em hipótese alguma, uma instituição religiosa, seja ela qual for, de qual credo ela professa, ela terá a sua política atrelada ao Estado. Não é o Estado que deve privilegiar esta ou aquela religião, mas, em hipótese alguma, deve-se encorajar o constrangimento a qualquer manifestação religiosa, ou deve-se dar aí voz a esse tipo de situação. O IBGE, senhores e senhoras, mostrou uma pesquisa recente, aliás, na última pesquisa que eles fizeram na temática, que mais de 90% da população brasileira professa a fé cristã, seja ela católica ou evangélica. Para alguns que não acreditam em Deus, que não têm religião,
As normas de convivência devem ser pautadas por um espírito anticlerical, antirreligioso, secular. São eclesiofóbicos, inclusive cruzfóbicos. Não sei nem se o verbo permite isso, porque alguns do que fizeram uso, protestando na rede social, senhor presidente, questionaram inclusive a cruz neste plenário. Então, nós verificamos que não há um respeito por aquilo que a maioria do povo brasileiro professa, que é uma fé cristã e teísta. Nós verificamos que é preciso entender isso. O laicismo, o Estado é laico, sim, mas ele não é um Estado ateu. Querem implantar uma ditadura da minoria. Eu não sei quem são as pessoas interessadas nisso. Claro que fica patente na manifestação que defende o ateísmo, mas querem que os cristãos não se manifestem, não manifestem suas crenças, seus valores, sua cultura. Não querem que eventos religiosos tenham apoio de qualquer maneira. Querem implantar a sua cosmovisão sobre o ser humano. Não querem entender que os cristãos e outros credos têm a sua particularidade de entender que o ser humano é um ser integral, que foi criado por um Deus superior, um Criador, arquiteto, que é maior que o ser humano. Mas eles rejeitam a hipótese da livre manifestação, da liberdade religiosa, que é um princípio constitucional, assim como a liberdade de manifestação. O ano passado, inclusive, alguns desses movimentos, senhoras e senhores, pasmem os senhores, tentaram provocar a justiça para que fosse tirado da nota, do papel moeda brasileiro, a expressão Deus seja louvado. E aí eu tenho que concordar com o presidente do Senado anteriormente, senador José Sarney. O que esse cidadão está fazendo no Brasil? Será que não tem motivo para litigar na justiça brasileira mais relevante? Mas tudo bem que o faça, porque ele tem o direito de fazê-lo. Mas esse é o estado de coisas que nós estamos presenciando. Quais seriam os próximos passos? O que será que atenderia o interesse desses cidadãos? Queriam implantar uma ditadura da minoria no Brasil, em Maringá? Eu me pergunto e coloquei aqui para reflexão no dia de hoje, falando sobre a laicidade. O Estado é laico e deve o ser. Não deve privilegiar nenhuma religião. Mas a manifestação religiosa deve ser mantida. E eu me pergunto, senhores vereadores, será que desejariam eles retirar do calendário oficial todos os feriados religiosos? Ou a possibilidade de se reformar ou implantar outros? Será que eles desejariam começar, por exemplo, pelo feriado do Natal? Vamos propor, nobre vereador de Sucinta, o feriado da Páscoa? Eu desafio-os a proporem, se candidatarem a qualquer esfera do parlamento, num país que professa fé, seja ela cristã, budista, islâmica, qualquer uma daquelas grandes religiões que são teístas. Eu quero verificar se eles vão ser eleitos. Podem até ser eleitos, mas devem respeitar aqueles que têm uma consciência de fé. Será que eles desejariam mandar, por exemplo, e num exercício de reflexão, e pergunto-me, o nome das cidades brasileiras que estão impregnadas da cultura cristã? Nobre vereador Carlos Marius, será que vão propor a mudança da cidade de São Paulo porque homenageia um santo? Um minuto, excelência, para concluir. Para concluir, senhor presidente, será que é razoável? Eu creio que não. Querem implantar realmente a ditadura da minoria, querem implantar praticamente um genocídio cultural, e aí eu entendo que afrontam a questão antropológica, porque o ser humano, ele tem a necessidade natural. Vou realmente, nessa Casa de Leis, eu quero defender o Estado laico, sim. Mas o Estado brasileiro, reafirmo, não é um Estado ateu, não é um Estado pagão e muito menos antirreligioso. Os defensores do Estado ateu, eles se esquecem que até o fato de desejarem e optarem por não crer é um direito deles. E no meu caso, eu acredito que precisa ter muito mais fé para ser ateu. Até admiro nesse sentido.
Mas o Estado laico é uma coisa, Estado ateu é outra. Nós precisamos olhar para a história, nobres vereadores. O sangue derramado ao longo da história da humanidade por pessoas que professam esses ideais, desde Nero até Adolf Hitler, começou naquela nação, na Alemanha, começou com isso, com esses exageros, com essa hipocrisia do politicamente correto. Perseguiram a religião, implantaram um Estado ateu e, ato contínuo, deram superpoderes àquele ditador. O Führer tinha poder sobre a vida e sobre a morte, e nós sabemos o que redundou. Então eu entendo que, no caso aqui como cristão, nós sabemos, pelos escritos da patrística, e é um documento histórico, o que representa o direito de se expressar, de professar uma fé num Deus Todo-Poderoso. Se esquecem, como a brilhante definição do ex-presidente Abraham Lincoln, que afirmou que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. O Estado é laico, mas a população brasileira tem religião. O Estado é laico, mas cada um daqueles que construíram o nosso Brasil, e aqui nós temos a comunidade budista, comunidade dos muçulmanos, que tem a sua religiosidade e devem sim ser honrados e prestigiados. Senhoras e senhores, para o encerramento, senhor presidente, aqueles que pensam que a igreja e que as igrejas precisam do Estado, cometem um grande erro, porque, inclusive de avaliação histórica, o Estado é que precisa das igrejas, porque aonde elas chegam e o trabalho que elas desenvolvem, não há salário que vai pagar um servidor público para fazer esse trabalho. Faz um trabalho na promoção humana, na defesa da vida, dos direitos fundamentais. E nos dias de hoje, nós podemos afirmar, ouso afirmar, que o Estado não tem condições de fazer o trabalho que as igrejas vêm desenvolvendo. O Estado é laico, senhor presidente, mas não é um Estado ateu, sem religião e muito menos pagão. É o que tinha para hoje. E faço isso com muito gosto, na liberdade que nós temos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.